Ora, muito bem-vindos a mais um vídeo. Eh, Desta feita será sobre o ultra secreto o agente Krasnov, que vamos desvendar que é isto deste agente Krasnov e porque é que Putin e Trump estão envolvidos. Isto tem sido uma grande polémica, já é um facto conhecido desde alguns anos, mas que está a ganhar eh, grande ímpeto agora devido às políticas dos norte-americanos que estranhamente estão a começar a coincidir e muito com as políticas russas, nomeadamente de Putin, e desta estranha amizade que apareceu agora entre Trump e Putin. E para nos explicar mais acerca deste assunto, temos aqui o agente famoso, o agente Kaspersky, que nos vem dar mais um pouco de luzes sobre esse grande segredo da contemporânea política norte-americana e russa. Boa noite, Portugal. Muito boa noite, agente Kaspersky. Eh, Como é que está aí a vida na Ucrânia? Agora é carnaval, né? Muitos fogos de artifício caindo do céu. Aí na Ucrânia tem carnaval então. Tem. Tem um carnaval financiado pelos russos. Então, que história é esta deste tal agente Krasnov e o que é que se passa com estes americanos que de repente viraram o mundo de pernas para o ar? Bem, acho que todo mundo já está sabendo da traição americana com a Ucrânia e as coisas chamadas pelo nomes, os nomes corretos, né? Uhum. Se trata de uma traição e as medidas do Trump agora correspondem a uma verdadeira mudança de toda a geopolítica mundial, onde os Estados Unidos agora virou o melhor amigo da Rússia. Ou pelo menos o Trump virou, né? O melhor amigo do Putin. Mas não é bem sobre a geopolítica que a gente vai falar mais sobre o puto do Trump agora. Mas, claro, mas o que eu tenho pensado sobre o Trump é que ele tem, claro, ele tem uma ligação já de anos, porque ele tem as esposas dele, que são das antigas repúblicas soviéticas, então, à partida, existe uma razão para ele ter uma certa ligação com a Rússia. Agora, eu queria saber mais realmente o que é que, para além disso, a gente pode extrapolar acerca do envolvimento dele com Putin. Porque afinal de contas Então, ele é do tempo da União Soviética e nessa altura não eram exatamente os melhores amigos os Estados Unidos e a União Soviética. bem, o Trump era amigo da União Soviética, né? Mas eu acho que a gente podia começar com a ordem cronológica de que essas informações foram aparecendo para o público. Quando o Trump ainda era candidato à eleição, a inteligência britânica e a inteligência de um dos países bálticos repassaram informações de que provavelmente os russos teriam vídeos ou mensagens comprometedoras do Donald Trump. A inteligência britânica que repassou essas informações ao Comitê de Investigação do Senado americano foi um pouquinho mais específica, sem ser tão específica, dizendo que provavelmente os russos teriam vídeos ou ao menos um vídeo de o Donald Trump envolvido em atividades sexuais pouco ortodoxas, que envolvem coisas douradas, que é o tipo de cor que ele mais gosta sobre ele. Daí, Sim, mas isso já todo mundo tem uma ideia, né? Que ele
ele é um magnata americano e ele gostava muito lá das discos e tem muitas vídeos na internet que ele é muito exótico e que andava lá nos seus anos verdes, andava lá atrás lá das meninas lá naquelas discotecas todas chiques e tal. Eh, E apesar dele ser conservador, ele, pelo menos sexualmente, não é nem um pouco conservador, nem é o grande amigo dele, o Elon Musk, que ano passado engravidou 3 mulheres ao mesmo tempo. mas pode ser uma espécie de Mormon. Os Mormons, já vi Mormons que têm até 25 filhos. Claro, não é muito, não é exatamente um católico, né? Mas é ainda assim para aquilo que o para os comportamentos exóticos que se vai vendo na América, é, talvez não seja um conservador europeu, claro, acho que na Europa não seria muito considerado um conservador, mas talvez para aquela extravagância norte-americana, talvez ele até se considere como sendo um conservador, mas Bem, claro, a gente sabe que talvez seja uma coisa comum para um homem na posição dele sair com prostitutas e depois pagar para elas ficarem quietas, como ele fez com aquela Stormy Daniels, ou gostar que urine em cima dele, mas. Agora uma informação um pouco mais. Seguindo a informação. Durante a primeira campanha do Trump foi elaborado o relatório Miller. E tem mais de 1.000 páginas. E ele não está totalmente disponível para o público. Esse relatório demonstrou que houve influência russa nas eleições norte-americanas. Essas informações desse relatório demonstram que os russos passaram informações comprometedoras dos inimigos do Donald Trump para que ele pudesse utilizar na campanha contra eles. Bem como houve uma grande quantidade de dinheiro russo sendo utilizado nas redes sociais para fazer campanha favorável ao Trump. o caso dos Black Lives Matter, que também era tudo incitado pelos russos, e eles aproveitaram esse movimento e fizeram ele crescer, e depois essas coisas todas aí. Os russos são conhecidos por criarem movimentos no Ocidente e depois colocarem a culpa na gente. Um exemplo mais conhecido é dos grupos neonazistas na Alemanha Ocidental, que na verdade eram todos criações da KGB. Não eram grupos neonazistas de verdade. Isso é um exemplo conhecido, né? Eles sempre fazem isso. Sim, Aqui no Brasil, mas em relação ao Trump, o que é que é, ele não estaria, ele pode muito bem estar utilizando o Putin a favor dele para por exemplo, eu me lembro que quando foi, isso aí foi com o Barack Obama, que apareceu esse negócio dos Black Lives Matters e, e depois, claro, o Barack Obama saiu, né? E ele ganhou as eleições exatamente por causa dessas picardias entre os Black Lives Matters e esses grupos tipo KKKs e neonazis, aquele pessoal todo, aquele pessoal supremacista branco. Então, é, sim, a Rússia teve uma mão por trás para eleger o Trump. Agora, é, a grande questão é o porquê. eu vou dizer uma coisa. Os ventos já estão soprando a favor da Rússia pelo governo americano, certo? E muita gente ainda está incrédula para entender o porquê. Por que não tem sentido isso? Entra aquela questão. O Trump é um agente russo ou não? E se ele for ou não for, parece que não faz diferença, porque ele age como se fosse um. O... Eu acho, Voltando. na minha ideia, eu acho que ele está se aproveitando do Putin. É o que eu acho.
Na minha ideia, ele Mas está se está se aproveitando aproveitando. com o quê? O que que ele está ganhando com isso? O que é que ele está ganhando? Olha, para o primeiro, ele tem a influência da mulher, né? Que tem uma certa ligação com o passado da União Soviética, mas a grande questão aqui, o que ele está ganhando com isso? Eu acho que ele está contra a Europa e acontece que simplesmente ele está contra as políticas da Europa atuais. Isso é claro. Tem essa questão do discurso de ódio, não sei o que lá. Eu acho que ele está aproveitando o amigo Putin porque o Putin está em guerra com a Europa, para forçar a Europa a fazer coisas. Porque no fundo ele quer se concentrar na China, porque a China que é o real inimigo dos Estados Unidos. Porque a Rússia hoje em dia é o segundo maior exército do mundo, mas não é mais aquela União Soviética. E eu acho que ele quer se livrar, primeiro porque ele é um businessman, porque ele não está nem aí para essa. Ele é tipo, estou ganhando alguma coisa com isso? Se estou, tudo bem, vamos continuar. Agora, se eu não estou a ganhar nada com isso, se eu não estou ganhando dinheiro nenhum com isso, não me interessa para nada estar aqui a combater na Ucrânia. E acho que ele chegou a essa conclusão. Estou aqui a combater na Ucrânia, estou a mandar bilhões para a Ucrânia, e o que é que os Estados Unidos e eu estamos a ganhar com isto? Nada. Claro, o Zelensky está lá e insiste porque o Zelensky tem que defender os interesses dos ucranianos, só que o Zelensky não tomou consciência que os interesses dos ucranianos não são os interesses dos americanos. Os americanos têm mais que fazer e E já o estão que que os nesta Estados guerra há Unidos três ganha anos. abandonando todos os aliados dele e fazendo com que esses aliados odeiem ele? O que que ele ganha com isso? De facto ele está fazendo uma coisa. Isso é que a abordagem dele é um bocado agressiva demais. Mas eu acho que também com estes políticos europeus, se ele não botar uma certa agressividade, eu acho que ele vai ser completamente ignorado. Mas Sobre, sobre mesmo assim, aquela não. informação que você tinha recebido de que o Trump era o agente Krasnov, de que desde 1987 ele já era um agente russo. O que acontece? Aparentemente, a política externa do Trump tem sido a mesma desde 1987, quando ele voltou de uma viagem para a Rússia, que ele foi convidado pelo o embaixador soviético nos Estados Unidos. O que acontece? Depois que ele voltou dessa viagem à Rússia, supostamente com a ideia de construir uma torre em Moscou, e um hotel de luxo em Moscou, que nunca aconteceu, inclusive, ele gastou mais de US$ 100 mil para apresentar uma série de reportagens nos jornais americanos criticando a política externa americana. O que que ele criticava? Ele criticava o gasto norte-americano para defender aliados que ele, segundo ele, eram capazes de se defender sozinhos. Só que o problema é o seguinte: o problema é que esses aliados não são realmente capazes de se defender sozinhos. Por quê? Porque os inimigos, na época e hoje também, agem em uniformidade de ação. Existe um bloco de ação que não é só a Rússia, não é só a China, não é só a Coreia do Norte, não é só Cuba, certo? É um bloco de ação. E se esse bloco de ação agir sobre cada um desses inimigos regionais, como o Japão, como a Coreia do Sul, como o Taiwan, como as Filipinas, como a Ucrânia, como os países bálticos, esses países não têm como se defender. Então, o apoio americano é absolutamente necessário na defesa contra esse verdadeiro colosso geopolítico. Mas não é o sonho do Make America Great Again exatamente o mesmo sonho que o Putin tem de trazer a União Soviética de volta? Não será que eles querem reviver os tempos gloriosos da Guerra Fria? Então, eles têm uma parceria para trazer os antigos Estados Unidos de volta
e a antiga União Soviética de volta. Ou seja, isso explicaria porque é que ele está de mãos dadas com o Putin, mas nesse caso ele não seria um espião, ele seria um interesseiro que tem o interesse que, na minha opinião, não é possível, porque existe hoje em dia a República Popular da China e, portanto, não tem mais chance nenhuma de reviver o sonho do mundo bipartido da Guerra Fria com a União Soviética, porque nesse momento existe a China e a Europa já não é mais, não está mais destruída pela Como o Segunda Trump Guerra Mundial. vai fazer os Estados Unidos ser grande de novo se o principal produto de exportação americano, que são os dólares, não foi mais do interesse de ninguém? Por quê? Porque esses dólares são comprados porque os Estados Unidos defendem uma série de países. Os Estados Unidos, o papel dele econômico se deve ao papel de segurança que ele tem. Se ele perde esse papel de segurança, ele não vai ser mais essa potência econômica que o Trump alardeia que será novamente. E o que acontece? Não, com certeza, por isso, exatamente por isso que é estranho o isolamento do Trump, porque não faz sentido nenhum, porque os Estados Unidos têm base militares por todo o mundo, se ele se recolhe ao isolamento e pelo que se está demonstrando, todo mundo vai contra-atacar as políticas que ele está a dizer, então é verdadeiramente estranho a atitude dele de se refugiar e de se isolar do mundo, porque os Estados Unidos têm bases norte-americanas por todo o mundo para manter. E se perder essas bases por todo o mundo, acabou-se a hegemonia americana, eh, acabou-se ali. Por isso, há aqui uma carta secreta que ainda não foi desvendada. É que eu tenho essa ideia. De duas, uma. Ou o Trump ele tem, ó, é um agente russo, ou ele virou um duquinista. Quando começou a guerra da Ucrânia, o que o Dmitry Medvedev falava? Que ele queria unificar a Eurásia de Vladivostok até Lisboa. Esse é o plano russo, ficar com a Europa. E, inclusive, existe um arquivo aberto americano que demonstra que na conversa entre o Bill Clinton e aquele presidente alcoólatra russo, qual que é o nome dele? Yeltsin. Yeltsin, sim. O Yeltsin falou uma coisa. A gente confia em você, mas a gente só te pede uma coisa. Dê a Europa pra gente. Quem que disse isso aí? O Yeltsin? O Yeltsin, para o Clinton, em uma reunião pública onde ele falou diretamente para o Clinton isso, e foi ouvido e gravado isso. O que Uhum. acontece, inclusive, nos próximos episódios, você pode demonstrar esse arquivo que é público, americano. O que acontece, o plano russo tem sido o mesmo há muito tempo, Mas só que ele só mudou de cara. não, sim, a, Então, a, a Europa mesmo, a Europa sempre teve uma ligação com a Rússia, né? Teve o Napoleão que tentou invadir a Rússia, falhou. Depois tiveram os alemães nazis que tentaram invadir a Rússia, falharam. Então, a Europa não tem recursos para ser autossuficiente, e a Rússia tem isso. Portanto, existe sempre essa história, essa sinergia entre a Europa e a Rússia, e é interminável. Eles já tiveram ali, quando o Putin era mais friendly, era mais amigável ali, a partir dos anos 2000, eu lembro-me do Putin andar muito amigo do George W. Bush, e andavam a passear os dois de carro, e um ia na Rússia, e depois o outro ia nos Estados Unidos. Aquilo era uma amizade, aquilo parecia que ia dar quase um casamento no ali. segundo Só mandato que, do Bush, pera, no pera, seu pera. livro, Mas depois, nos finais desse lindo casamento entre a Rússia e a Europa Ocidental, e junto aos Estados Unidos, né? Mais os Estados Unidos que a Europa até, começou a aparecer notícias de que a Rússia se ia juntar à Europa, que a Rússia ia fazer parte da União Europeia. Só que depois, de repente, o Putin disse que não e mudaram de ideias.
Mas isso não é bem verdade. No final do governo do Bush Jr., em 2008, houve a invasão da Geórgia. Não, não, isso aqui é facto, isso aqui é facto, isso aqui na altura, nos jornais, se falava disso, de a Rússia se juntar à União Europeia. Porque havia uma amizade tão grande com o Ocidente, porque o, a Rússia se aproximou profundamente dos valores do Ocidente, ela, dos valores, né? Porque virou uma economia de mercado quando era um Estado comunista, logo quando acabou ali informalmente em 89, mas mais formalmente em 91, mas a Rússia mudou completamente para, para um país quase ocidental. Pode ser que tenha conservado ali a cultura russa, mas virou uma, uma economia capitalista. A única coisa que eles realmente não mudaram foi que eles fizeram uma falsa democracia, né? Que é chamada democracia controlada ou democracia administrada, era assim que o Putin dizia. Mas ainda assim, no início, quando ele subiu ao poder, ele era um Zé Ninguém. O Yeltsin virou aquilo tudo, por isso é que tem esses oligarcas daí, esses o Abramovich e uns que foram presos e que o Putin mandou para os gulags, essas coisas todas. Mas nos anos 90 a economia, o Yeltsin realmente virou a economia russa para se tornar uma economia ocidental. Só que aquilo deu uma confusão tão grande que eles começaram aquilo a chamar merdocracia, era assim que os russos diziam. Deixaram de dizer que queriam a democracia e começaram a chamar aquilo de merdocracia, porque os oligarcas russos chegaram-se à frente e tomaram conta de tudo, porque aquilo na Rússia não é brinquedo. E depois é que foi lá o Putin e é que começou a tirar, a aproximar a democracia de uma ditadura. E ele começou a chamar aquilo de uma democracia administrada, que consistia em quê? Consistia basicamente em utilizar os serviços secretos, que já eram FCB, e começou, a televisão estava sob o controle dos oligarcas, porque os oligarcas inteligentíssimos, não, eles tomaram uma das coisas que eles primeiro fizeram foi tomar logo conta da televisão e o que o Putin foi atrás deles nisso. Assim que o Yeltsin passou o poder para o Putin, ele foi atrás da televisão dos oligarcas porque ele tinha que controlar a propaganda. Então a Rússia realmente chegou a ser uma democracia muito parecida com o Ocidente, só que foi realmente o Putin que começou a reverter todas essas políticas do Yeltsin até que temos esta falsa democracia que temos hoje na Rússia, basicamente. Você está enganado em relação a isso. Você Não já leu o estou nada. livro New Lies for Old ou não? Já leu o livro Não, New Lies não. for Old? É? Não, não, isso Já é leu o livro... história. Eu vivi os anos 90 e o início dos anos 2000. Eu via isto tudo nos jornais. Isso é tudo aquilo que Você leu o realmente. livro ou não? Hã? Leu o livro ou não? O livro de quem? New Lies for Old, do Anatoly Golitsyn. Não, eu via as notícias, eu vi isso acontecer na Rússia. Eu via tudo tudo que era noticiado sobre, porque nessa altura a Rússia não estava mais sobre a propaganda, não era mais um país fechado, era um país aberto, abriu-se ao mundo e a gente tinha, era todos os dias no noticiário que a gente via essa, essas questões, a gente via a vida na Rússia. Inclusive, se você for hoje, por exemplo, é, no tempo do Stalin, aquilo era comunismo. Hoje em dia você vai lá, você vê tudo, aquilo não parece um país comunista, você vai lá, você vê cabarés, você vê shows, você vê supercarros, você vê gente milionária, isso não tem nada a ver com a União Soviética do Stalin, que era tudo coisas, coisas humildes. A Rússia deu uma cambalhota, não tem nada a ver com, apesar que seja o sonho do, do Putin de tornar aquilo numa União Soviética, só que de certeza absoluta que não é a União Soviética que a gente conheceu até os anos 90, porque a União Soviética não tinha nada a ver com um país ocidental, era uma coisa completamente diferente. E hoje em dia a Rússia é, tem
tem muito comércio internacional, inclusive quando aconteceu essa guerra agora, o que aconteceu? Eles tinham centenas de comércios ocidentais. Tinham o McDonald's, tinham indústria, tinham os Boeings, tinham um monte de coisas do Ocidente. Inclusive, o que é que aconteceu? Ele, quando sofreu as sanções, o que é que ele fez? Ele substituiu as empresas americanas por empresas de fachada. Tipo, substituiu por um Starbucks fake, um Starbucks russo, substituiu por um McDonald's fake, um McDonald's russo. Ou seja, ele não voltou à antiga Rússia. Tudo que é ocidental continua lá, só que é uma marca branca. É, tipo, é como se eles ainda vivessem num fake ocidente, mas o estilo de vida deles não tem nada a ver com o estilo de vida da União Soviética, porque não havia nada de comércios nem iguais aos do Ocidente, nem os mesmos, nem parecidos, nem parecidos, nem nada. Era tipo um estilo de vida completamente diferente. Era um estilo de vida verdadeiramente comunista. Bem, deixa eu terminar duas coisas que eu tinha começado a falar. Primeiramente, em 2008, quando houve a invasão da Geórgia, era o final do segundo mandato do George Bush Jr. Ele pessoalmente falou para o Putin que o Putin era um homem mau. Isso está presente no livro de autobiografia dele. E provavelmente ele foi enganado pelo Putin. Ele acreditou nas mesmas coisas que você aparentemente acredita. E segunda coisa, Não, esse vamos livro ver que uma eu fiz coisa. referência. Calma aqui. Calma aqui. Calma aqui. Eu não disse que o Putin não estava a tentar enganar o Ocidente. Atenção, eu não disse nada disso. Eu estou a dizer que eu sei que realmente o Putin tentou enganar o Ocidente. Só que o que eu estou a dizer a você é que quem fez a passagem da União Soviética para a nova Rússia não foi o Putin. Quem fez isso foi o Gorbachev e foi o Yeltsin. E o Yeltsin realmente levou a Rússia na direção da democracia. E por isso que o Putin odeia o E é Yeltsin. nisso Porque que você está enganado. O Yeltsin que fez realmente essas mudanças drásticas e deu o poder aos oligarcas e transformou a Rússia. Depois o Putin teve que correr atrás. Só que o Putin era um. Quem é que era o Putin? O Putin não era ninguém. O Putin era um Zé Ninguém. O Putin era um agente do KGB que ninguém fazia a mínima ideia de quem ele era. E ele apareceu assim porque ele foi subindo por ali à custa. Aliás, ele foi presidente da Rússia exatamente porque eles perceberam que ele era um Zé Ninguém. E eles pensaram assim: nós somos os oligarcas, mas nós vamos tomar conta da Rússia. E quem é que nós vamos meter aqui para ser presidente depois que o Yeltsin vai embora? Vamos colocar um Zé Ninguém. E então eles colocaram lá o Zé Ninguém do Putin, só que eles não sabiam o que é que era, que o Putin era o Putin, né? E então o Putin depois começou a caçá-los um a um e a tomar o poder deles todos um a um. Foi isso. Agora, ele realmente tentou enganar os americanos. Aliás, ele não tentou enganar os americanos. Ele simplesmente ele começou já num ponto em que já não era aquilo que ele queria. Ele começou já numa Rússia muito demasiado ocidentalizada e ele, se ele queria chegar à presidência Rússia, ele teve que entrar no jogo, teve que fingir de conta que era um cara ocidentalizado e ele foi reverter a Rússia de volta outra vez na direção da União Soviética. É isso que eu estou a dizer. E você está enganado. Não, não estou, mas Você continua. leu algum livro de inteligência sobre o assunto? De inteligência, como assim? Isto é a história do Putin. Eu li sobre a história do Putin. Isto é a história do Putin. Dá pra ver que é algo que você viu na televisão, né? Mas o que acontece? Não é só televisão. Isto é a história do Putin. Agora, agora Você tá eu vi a enganado. confirmação através do noticiário, é óbvio, porque a gente nessa altura, nos anos 90, o Yeltsin era Tá uma certo, então coisa. deixa eu falar agora, Portugal, porque você já falou bastante, tá bom? Vai. Só não diz que eu estou errado, Primeiramente, rapá. está errado. O que acontece, Portugal?
Você fala como se a Rússia tivesse se libertado ou acabado a União Soviética depois da queda do Muro de Berlim e hoje ela fosse realmente um outro país. Mas isso está errado. Não, a Rússia de hoje não é a Rússia histórica que existia até 1917. A Rússia de hoje é uma continuação da União Soviética. E isso, É uma União Soviética muito ocidentalizada, né? em 1984, Anatoly Golitsyn, um alto oficial de inteligência da KGB, fugiu para o Ocidente e escreveu um livro chamado New Lies for Old, que a tradução em português seria como Novas Mentiras no Lugar das Antigas. Não, E esse mas livro você está indo ao encontro fala que que eu... acontece o seguinte: Sim. diante do fracasso da economia planificada comunista, que eles tinham plena noção que era impossível, e diante da incapacidade de combater tecnologicamente o Ocidente, a Rússia ia, por meio de uma revolução interna, manter as mesmas organizações de poder, as mesmas estruturas de poder, e fingir uma liberalização para conseguir com isso recursos e conseguir também sumir no Ocidente coletivo com a imagem de inimigo, para que, quando fosse oportuno, atacasse novamente. E é exatamente isso que aconteceu. Certo, mas vamos ver Esse uma livro coisa. tem Você está... mais de uma centena de previsões, das quais mais de 80% se provaram verdadeiras, certo? Então você está me dando O... razão, na verdade. Porque você está dizendo que eles realmente se ocidentalizaram e realmente se ocidentalizaram para fingir que se estavam a ocidentalizar, mas eles se ocidentalizaram, eles tiveram que enganar o inimigo, que era isso, fingir de conta que eles estavam se ocidentalizando e depois agora estão contra-atacando. E outra coisa, o Yeltsin, não houve nenhuma tentativa verdadeira de fazer uma democracia na Rússia. E o fato que o novo presidente é um agente da KGB, não é um ex-agente da KGB, é um agente da KGB, demonstra que toda a estrutura de poder continua na mão da KGB, que era, na verdade, mais poderosa do que o próprio Partido Comunista dentro da União Soviética, certo? Certo, certo. E sobre essa estratégia de longo prazo que inclui a tomada de toda a Europa, certo? Segundo o que eles mesmos dizem, inclusive segundo o que eles dizem pelo filósofo oficial deles, que é o Dugin, certo? Mas você está falando bem. Realmente a KGB era realmente quem verdadeiramente mandava na Rússia. Só que, e por E isso que manda hoje. você está vendo a visão de um espião da KGB. Só que você está esquecendo que a Rússia não é só o KGB. A Rússia, você falou, é o Partido Comunista, e a Rússia é os oligarcas. E a Rússia é o Alexei Navalny. E o Navalny não é KGB, nem gosta do Putin, nem quer ter nada a ver com o Putin. E a única razão pela qual o Putin já não foi de lá para fora é por causa que ele matou o Alexei Navalny. Mas a Rússia tem oposição, não é essa uniformidade que você está a dizer. Eles têm perspectivas completamente diferentes. E é isso que eu estou a tentar explicar, que é uma das perspectivas não era a do KGB, nem era a do Putin. Uma das vertentes que existe na Rússia é a vertente dos oligarcas. E os oligarcas conseguiram tomar conta da Rússia nos anos 90. Não era a KGB que mandava na Rússia nos anos 90. Eram os oligarcas. Só que foi aí que o Putin disse, não, calma lá. Calma lá, que quem manda aqui realmente é o KGB e naquele momento já era a FCB. É isso. Mas de facto o que você está a dizer está certo. Quem manda na Rússia é a FCB, mas nos anos 90 não era a FCB que mandava na E Rússia. como surgiram os oligarcas? Até porque o FCB caiu em desgraça quando a União Soviética caiu, Como o surgiram os FCB caiu na oligarcas? desgraça. É? Como surgiram os oligarcas? Como surgiram os oligarcas? De onde que eles saíram? Como assim, de onde é que eles saíram? É óbvio que se eles viveram no comunismo, tinha gente lá que já estava à espera que a União Soviética caísse para eles tomar o poder. Do mesmo jeito que hoje em dia tinha o Alexei Navalny, e pode ter a certeza que se um dia o Putin
pestanejar, os amigos do Alexei Navalny vão tomar conta da Rússia e não vai ser mais a Rússia de Putin. Não existe ali essa. Não existe esse partido único que nem no tempo da União Soviética que ele tinha que fazer. Porque é que ele tinha que mandar a gente para o Gulag? Se toda a gente pensava o mesmo, porque é que ele andava a mandar um monte de oponentes políticos para o Gulag? Não existe. Nenhum país tem. Até a gente vê nos americanos, tem os democratas, tem os republicanos. O Trump pensava uma coisa, o Biden pensava outra. Não existe um país que no mundo toda a gente pense igual. Não existe uma uniformidade. Existe uma falsa uniformidade que é. Por isso que existe a repressão. eh, Como é que se chama? Propaganda na O fato de televisão. que tem um monte de russo que não gosta do que está acontecendo com a Rússia não indica não indica não muda em nada o fato de que quem tem o controle da Rússia é a FSB, a antiga KGB, e não muda em nada o fato de que quem manda nos oligarcas e quem escolheu quem ia ser oligarca ou não é a KGB. Agora eles mandam nos oligarcas, mas nos anos 90 eles não mandavam nos oligarcas. Quem mandava neles eram os oligarcas. É isso que eu estou a dizer. E deu um sentido isso. Hã? E deu um Não sentido é. isso. Ouça, quando você disse quem é que mandava na União Soviética? A KGB. Quando a União Soviética caiu, porque foi porque os tipos da KGB queriam. Não, eles perderam o poder e tiveram que. Eles caíram em desgraça. Toda a União Soviética caiu em desgraça. O povo não acreditava mais no que eles estavam para ali a tentar vender. É, e depois foram eles, foram o Partido Comunista e depois vieram esses. Porque é que se se os oligarcas são tão amigos do Putin, porque é que ele tem que os matar? Não faz sentido. Ele tem que os matar porque eles são opositores. E o Putin fez isso. A seguir, depois, nos anos 2000, o Putin foi subindo, 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 subindo. Só que o Putin não era FCB. O Putin já não estava nos serviços secretos russos. Por isso que o Putin, não sei se ele fez de propósito ou o que é que se passou ali. Mas o Putin saiu do FCB e eu acredito que ele tenha saído porque ninguém mais queria saber do FCB e o FCB provavelmente estava sob controle dos oligarcas. E os oligarcas já estavam a ver quem é que está lá no FCB, que a gente tem que tomar conta do FCB porque senão a gente vão nos cortar o pescoço rápido. E eu acredito que o Putin tenha saído do FCB exatamente para isso. Para fingir que eu não sou mais espião, não tenho mais nada a ver com isso. Então fez de conta que era um tipo inofensivo ali. E depois, quando ele sobe até o poder, ele volta outra vez ele volta depois, volta E para, Portugal, me diga uma coisa, quem tem mais presidente da poder? República. Quem tem uma bala cheia de dinheiro ou quem tem uma pistola com munição carregada? Quem tem mais Depende, poder? depende de quanto dinheiro você tiver. Se Então, se você o cara tiver tiver só uma uma pistola e eu tonelada de tiver. dólares, o cara tiver uma tonelada de dólares e outro cara ser um pivete drogado de 14 anos com uma pistola na mão, quem que é mais poderoso? O cara vai jogar o quê? Vai jogar um dólar na Não, cara o cara vai do. comprar uns pistoleiros e vai acabar com esse cara. É isso que é o poder da gente que tem dinheiro. É de comprar os outros, mas se os outros puderem roubar o que você Bem, não tem ao invés interessa. de você Vamos lá, receber. continua lá a mostrar a sua perspectiva. Não interessa. Vamos lá, avançar. Opa. Primeiramente, Portugal, essa tua visão de que para um país ser uma ditadura não tem que ter oposição ou não tem que ter gente que gosta, isso não é verdade. Porque qualquer ditadura, por natureza, vai pegar e vai matar e jogar do prédio ou por suicídio, que nem o Putin faz com os oligarcas que se fala, certo? Que na verdade não passam de puppets do Estado russo. Sim, mas Inclusive, ali não é na eleição do aleatório. Trump, certo? Na eleição do Trump, o homem que organizou a campanha dele era o mesmo homem que organizou a campanha presidencial do Viktor Yanukovych, que era o puppet russo, que foi retirado na Revolução de 2014 da Euromaidan, lá na Ucrânia. Uhum. É o mesmo homem, é Manafort, um negócio assim, cara. E esse cara, ele tinha sido contratado por um oligarca russo para fazer campanha pró-russa nos países Balcãs lá. Uhum.
E acontece que ele aparentemente sumiu com dinheiro, deu um golpe no oligarca e sumiu por 2 anos, ficou escondido. Ele só apareceu de volta para fazer a campanha do Trump. Aparentemente, a campanha do Trump foi feita a pedido desse oligarca que foi passado por trás por esse publicitário, Uhum. como um meio desse publicitário pagar o que tinha sido, o que estava devendo para o oligarca. E agora eu me pergunto, por que um oligarca russo, certo? Ia se interessar tanto na campanha presidencial americana? Se ele não tivesse agindo a pedido ou a mando do governo. Não, hoje em dia sim, claro. Hoje em dia eles estão totalmente sobre o controle do Putin. Não estou a dizer o contrário. Hoje em dia é essa a diferença dos Estados Unidos e da Rússia. Na Rússia, quem manda é o Putin e os oligarcas obedecem. Na América é o contrário. Quem manda são os bilionários, ou seja, os oligarcas, e o Trump é quem obedece. É basicamente isso. Eu não sei o que exatamente aconteceu nos Estados Unidos, mas na Rússia dá para saber que quem manda mesmo é o serviço secreto. E voltando a esse negócio da campanha americana, certo? Primeiramente, quem fez a campanha para os Estados Unidos, para o presidente Trump, porque fez já é muito estranho, certo? Uhum. Muito estranho. E sobre a ligação russa com o Trump, por que que depois que ele voltasse da Rússia em 87, ele ia gastar tanto dinheiro? Que US$ 100.000 em 87 era muito dinheiro. Para ficar criticando os Estados Unidos. Em políticas que, caso implementadas, iriam enfraquecer a posição americana no mundo. Por quê? Certo? A gente também sabe que mais de 80% de todas as compras dos investimentos imobiliários do Trump, que são principalmente em Nova York e em Dubai, são de pessoas ligadas à dirigência da antiga União Soviética. Mais de 80%, certo? Isso é um Uhum. fato comprovado. Inclusive, o próprio Trump falou isso. Por quê? Porque a gente sabe que a maior parte do dinheiro dele estava em bancos russos e não estava em bancos americanos. Ele mesmo falou isso na primeira campanha dele. Então E ele na tem uma Suíça, ligação você estava econômica falando, o Putin tinha muito dinheiro na Suíça também. Inclusive, eles congelaram um monte de dinheiro que ele tinha. E ele tinha a filha dele também morando na Suíça lá. também tem um outro fato interessante que saiu uma denúncia de um serviço, de um agente de segurança do Serviço Secreto Tcheco de que a primeira mulher do Trump seria uma agente da KGB que foi escolhida desde o início Uhum. para pescar algum ricaço americano e fazer desse ricaço algum agente de influência russo. Hum, entendi. Aparentemente, a Ivana, a primeira mulher do Trump, que é da equipe de esqui da República Tcheca, ela foi treinada para isso. E, Ela inclusive, era da República Checa, a nacionalidade dela? sim, se não me engano, sim. Sim, sim. E ela casou com um austríaco e logo depois que ela casou com esse austríaco para conseguir nacionalidade austríaca, ela foi pro Canadá, se não me engano. E daí ela foi paga, basicamente colocaram bastante dinheiro nela para ela se tornar uma figura pública, até que ela conheceu o Trump e foi ela que organizou com o embaixador da União Soviética nos Estados Unidos a primeira viagem do Trump à União Soviética. O que é muito estranho, certo? Ela se separou Hum, do Trump logo depois que caiu a União Soviética. Acho que não deu uma semana ela se separou. uhum. A alegação é de que ela tinha encontrado o Trump com uma prostituta num quarto de hotel, alguma coisa assim. E ela tem Ah, 3 filhos isso com o foi Trump. com a primeira ou com a terceira? Qual a primeira? Com a primeira? Ele se separou dessa primeira mulher depois que caiu o muro de Berlim, deu uma semana. E casou com uma segunda que odeia ele. Agora, e essa terceira, a Melania,
Segundo reportagem dos noticiários da Eslovênia, ela também tem uma ligação com os serviços secretos comunistas, porque o pai dela era um agente importante no regime comunista lá. Ela se defendeu dizendo que o pai dela era do Partido Comunista só para conseguir mais benefícios no sistema, etc. Uhum. E mais, hum, mais ela alguma vez entrou no Partido Comunista ou foi só mesmo o pai? Acho que ela era uma criança na época quando caiu. Ela é muito Ah, mais nova que o Trump, né? ah, é muito maneiro. Tá. E mas ela não tem, ela é, eles ainda vão na Rússia por causa dela ou coisa parecida ou nem por isso? Não tem O, informação sobre isso. o Trump tem ido na Rússia ou era só nesse período dos anos 80 90? Ele foi em 87 e foi de novo em 96. E depois disso foi uma grande quantidade de vezes. Inclusive, tinha vários negócios lá, né? E chegou até uma mesma marca de vodka na Rússia. Ele também, em 2013, ficou famoso porque ele fez a Miss Universo, que era dele, a franquia. Ele fez essa Miss Universo lá, né? Foi em 2013 que ele fez. Hum. E supostamente foi nessa época que ele foi grampeado no Hotel Ritz-Carlton de Moscou. Que ele foi grampeado em vídeos sexuais. Mas eles usaram fotos para fazer chantagem com o cara, alguma coisa parecida? É difícil saber, né? Mas o Trump ele faz exatamente o que é bom para os russos, né? Agora mesmo não Pois. vai levantar sanções contra a Rússia? É, lá alguma coisa onde tem fumo, tem fogo, né? Alguma coisa ali tem. De Outra estranho. coisa, no primeiro mandato do Trump, ele falou com o Putin secretamente, sem gravação no serviço secreto, 16 vezes. Isso é contrário à lei de segurança americana. Não pode ter comunicação, não pode ter comunicação com um dirigente estrangeiro sem ter gravação do que foi falado. E ele só falava com o Putin com um intérprete. Isso é proibido pela lei de segurança americana. Hum. Só isso já é suficiente para causar um impeachment para ele, se tivesse vontade política. Da mesma maneira que o relatório Miller já era capaz de causar um impeachment, mas não causou porque na época ele tinha a maioria no Congresso. Hum. É, eu também se ouviu falar que inclusive o Elon Musk andava a conversar com o Putin. É, eu sei que o Elon Musk teve uma história antes, quando ele foi para fazer a SpaceX, ele foi procurar eh, foguetões lá para a Rússia e tal, para começar a SpaceX e não sei o que, não sei o que lá. E, e há pouco tempo também se dizia que ele estava tendo conversas com o Putin. Agora o porquê, enfim. Mas tá, foi uma história interessante saber essas dark stories ou esses, essas coisas das profundezas dos bastidores que às vezes nem sequer é, é muito diferente, né, daquilo que a gente tem imagem de como as coisas Tem um acontecem livro através de chamado Os jornais. Homens de Putin. Um dos capítulos é só pro Trump. Então ele é um dos homens de Putin. São os melhores amigos.